Claro, a gente sempre em cima dos assuntos de Brasília, por isso o Márcio Rocha está de volta com a gente agora para falar sobre a PEC das drogas. O governo não deve fechar posição nessa votação não, né, Márcio? Bom dia. Desculpa, Márcio Rocha, eu apareci na tela aqui assim, ó. Tá bocejando, mas foi mal, gente, achei que não tava em Mas, gente... Tô vendo pelo retorno aqui, pessoal. Você viu como ela gostou do assunto que você trouxe, né? Você viu como são as coisas, né, Márcio? Você se dedica, acorda cedo, apura para entrar no ar e a âncora fazer o quê? Abre aquele bocão. Não, mas é porque hoje é feriado, né? Tem Pode, desconto. né? A gente tá todo mundo assim meio entende, devagar, né? Ainda, né? É Tá todo mundo isso. fazendo download ainda, né? Esperando para chegar ainda o momento de trabalhar. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. E exatamente a proposta de emenda à Constituição que trata do porte e da posse de qualquer quantidade de substância ilícita, chamada PEC das drogas, já tem mais ou menos um dia, né, aqui vamos dizer, uma data para começar a ser votada no plenário do Senado, porque a expectativa é que ela seja votada a partir dessa semana, né, primeira semana de abril, no plenário da Casa. Lembrando que o texto precisa de pelo menos mais 2 sessões de discussão antes de ser votado em primeiro turno pelos senadores, depois que ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Lembrando, a PEC considera crime a posse de qualquer quantidade de droga e acrescenta no texto constitucional que deve ser observada a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. E aí, para que isso? Para que sejam aplicadas penas alternativas à prisão e também enviar o dependente químico a tratamento. Dessa maneira, o texto determina que a Justiça vai definir, de acordo com um conjunto de provas, se quem for flagrado com drogas, né, vai responder por tráfico ou será enquadrado como usuário. Ao todo, o plenário já realizou 3 das 5 sessões necessárias de discussão antes dessa votação. A gente lembra mais uma vez também que a PEC é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é vista como uma resposta do Congresso ao retorno da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte da maconha. Isso porque em 2015 o plenário da Corte iniciou um julgamento de uma ação sobre porte de drogas para consumo próprio com base em um artigo da atual Lei de Entorpecentes, que determina sanções alternativas para dependentes de drogas como medidas educativas, advertência e prestação de serviços comunitários. O placar, lembrando, está 5-3 para descriminalizar o porte apenas da maconha para consumo próprio, mas a sessão foi suspensa depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso. Pacheco declarou ainda que essa proposta não representa retrocesso, mas segurança de que o usuário que for condenado pela posse ou porte de pequenas quantidades não será levado à prisão. E, além disso, segundo ele, o perigo mesmo é descriminalizar a situação por via judicial, desacompanhada da política de saúde pública e de regras relacionadas à comercialização desse tipo de substância. Como a gente falou, né, o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a base não deve fechar posição em relação a esse tema, principalmente porque a prioridade no governo atual é votar pautas econômicas para fazer, segundo o governo, fazer o país crescer. A gente lembra também que para ser promulgada, a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, com o apoio de pelo menos 49 senadores e 308 deputados federais em cada uma dessas votações. Como faltam 2 sessões, a expectativa é que essa PEC seja votada, se tudo der certo, né, a partir de quinta-feira da semana que vem, já que a gente não deve ter sessão na segunda, deve começar na terça, na quarta deve ter uma outra sessão, e aí a partir de quinta ela está liberada para votação. Mas, enfim, a agenda do Poder Legislativo é meio dinâmica, né, é bem capaz de uma sessão marcada para segunda, e aí contar com essa sessão de discussão, depois ir para terça-feira, né, com mais uma sessão de discussão, e já na quarta a gente ter essa votação aqui no plenário do Senado. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade chama vocês aí, pessoal. Tá bom, combinado, Márcio. E pela sua vestimenta, conforme sempre observa a Carla, não tem operação hoje, é feriado, sem operação. Pelo jeito, teremos um dia tranquilo em Brasília, né? Mas são 8h30 ainda, né? São 8h31. Você para. Pode parar por aí. Dá tempo de dar tudo errado ainda, né? Hoje é sexta-feira, Santa. Tá? Vamos parar por aí. Mas vai que, né? Vai que, né? Tá bom, Márcio, obrigada, bom trabalho, viu? Bom feriado. Abraço, pessoal. Tchau, Abraço. tchau. Valeu. Bom, e a gente segue para o Rio de Janeiro.